começando bem. Gurias, olha só, eu tava aqui organizando as minhas coisas e achei interessante vir mostrar um pouquinho pra vocês quais os pincéis que eu uso, pra que eu uso. A intenção do vídeo é ser um vídeo bem curto, bem prático, pra mostrar pra vocês o que eu tenho, tá? Base, eu gosto muito de usar o pincel Kabuki, mas eu vou confessar pra vocês que comprei essa esponjinha bem baratinha, inclusive, né? A pessoa que não tem muita delicadeza pra molhar a esponja já rasgou. Porque depois que tu molha ela, ela fica bem maior. E eu achei ela bem prática pra aplicar no rosto, mais do que o pincel. Porque a base da esponja é maior do que a base do pincel. Então eu gostei bastante. Atualmente tô usando essa esponjinha. Mas não vou dizer que o pincel eu não gosto. Gosto também, tá? Mas ultimamente tô me adaptando melhor com essa. Tô achando mais rápido com a esponja. Mas com esse tipo de esponjinha, tá? O corretivo, normalmente o corretivo eu aplico com o dedo mesmo, mas eu tenho esse pincel que é da EcoTools, ele é um pincel de marca vegana também, eu comprei na Shopee. Tô pensando em tentar aplicar o corretivo com ele, porque ele é chanfradinho, não gostei muito de usar ele como contorno. Vou tentar usar ele como corretivo, mas a princípio o corretivo eu aplico com o dedo mesmo, porque eu também acho que fica mais fácil, sabe? E como eu tenho um pouquinho de linha de expressão embaixo, com o dedo eu consigo aplicar mais rápido pra não deixar craquelar. Então, embaixo do olho eu sempre gosto de aplicar com o dedo mesmo. Pó, eu uso pó solto, mas quando eu tinha o pó compacto eu também usava. Sempre um pincel bem fofinho, bem gordinho, porque ele também vai te ajudar a espalhar mais fácil esse produto, tá? Esse daqui também é da EcoTools, é o pincel maiorzinho que veio deles, que é específico pra pó. Específico pra pó, não sei, eu uso ele pra pó porque ele é o maiorzinho que eu tenho e eu acho mais prático pra espalhar o produto também. Contorno, esse daqui é um pincel que eu tenho faz uns 1000 anos. Não me perguntem se é vegano ou não, porque esse aqui eu comprei na época que eu fiz o curso de maquiagem, tá? Se não antes, não sei, já perdi as contas. Eu uso um pincel maiorzinho também porque eu até gosto de contorno bem marcado, mas eu também gosto dele bem esfumadinho. Então, normalmente, eu pego ele, eu achato o pincel, pego o produto, largo e aí eu aplico. E aí eu faço o contorno. E deixo o contorno no tom que eu gosto, mas eu particularmente gosto do pincel um pouquinho maior, até porque eu tenho um rosto grande, então até não tem tanto problema ser um pincel maiorzinho. Agora, se tu tem um rosto menor, ou se tu não gosta, pode ser um pincel um pouquinho menor. Vai de tu comprar e testar e se adaptar. Esse é o que eu uso e o que eu gosto. Pra blush, esse aqui também é um pincel que eu tenho faz séculos, inclusive, né? Dá pra ver que ele é bem cuidado. Também é um pincel fofinho. Na verdade, como que eu faço? Eu pego o blush com o dedo, aplico primeiro e depois com ele eu esfumo, eu espalho. Porque o blush que eu tenho, eu consigo fazer isso. Ele é um blush compacto, mas ele é super fácil de espalhar. Gente, meu cabelo ele tá simplesmente elétrico, não para. E esse daqui me ajuda a não deixar marcadinho também. E é a mesma questão, como eu tenho o rosto grande, esse pincel fica ideal pra mim, consegui me adaptar super bem com ele. Pra iluminador, eu também tenho esse pincelzinho que veio no kit da EcoTools. Ele é um pincel mais durinho, na verdade a cerda dele é bem gostosa, é bem macia, mas ele é um pincel que ele já não espalha tanto a cerda. Então eu aplico aqui e pra espalhar o iluminador eu uso o mesmo pincelzinho do blush. Eu limpo um pouquinho ele na mão ou num papelzinho toalha e eu termino aplicar esse iluminador com o pincelzinho de blush. Pincel para sobrancelha, EcoTools. Esse daqui é um chanfradinho. Bom, como eu já tenho micro, é só realmente pra... E como eu passo a base na sobrancelha, eu tiro com a haste flexível e é só
pra não ficar nenhuma manchinha, nenhuma mariquinha da base, né? Então eu só dou aquele retoque com pincel chanfradinho, eu gosto bastante. Às vezes com o que sobra da sombra, eu já aproveito e dou uma marcadinha assim no nariz, com ele embaixo, e depois eu venho com um pincel mais gordinho e dou uma esfumadinha. E pra sombra, normalmente, como eu também faço sempre os mesmos tons de sombra, ou é tom de marrom, ou tem um rosinha embaixo, ou são sempre essas cores, tipo a paleta de sombra é sempre a mesma, basicamente. Eu uso esse pincelzinho também da EcoTools. Esse já é um pincel maiorzinho, porque eu também tenho bastante espaço no olho, então um pincel mais gordinho não tem problema de usar, até facilita pra mim. Facilita pra eu espalhar, pra eu esfumar essa sombra. E aí eu gosto sempre de usar esse pincelzinho pro canto externo e aí pro canto interno. Uso sempre o dedo e termino de usar esse pincel só pra realmente dar uma misturadinha na sombra pra ele não ficar marcado. E o da sobrancelha eu uso o mesmo que eu faço o iluminador. São sempre duas cores que eu uso pra iluminar. E daí eu ilumino aqui acima da maçã e embaixo da sobrancelha, então é sempre um dos dois. O pincel de contorno eu também uso pra fazer em cima, um contorninho na testa, então é bochecha e testa que eu uso mesmo. E seriam esses os pincéis que eu uso, tá? Que eu não gosto muito de misturar os pincéis, porque, por exemplo, se tu usar o pincel de contorno pra aplicar blush, por exemplo, tu vai fazer um contorno normalmente com um tom de marrom. E se tu for aplicar um blush rosa e não limpar direito o teu pincel, tu pode misturar as cores e o efeito do blush não vai ser aquele que tá na paleta. Então uma dica que eu dou, se tu quiser usar às vezes o mesmo pincel, ou às vezes até mesmo pincel de sombra, né? Porque muitas vezes ficar tendo muito pincel também acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu indico que vocês tenham um higienizador de pincéis e tenham um paninho junto. Vocês borrifam o higienizador, passam no paninho pra tirar aquele excesso, pra não dar diferença. Já pensou? Tu tá querendo usar um blushzinho rosa e ele fica com um fundo marrom? Isso não é legal, né? Então eu tenho esses porque a maioria dos pincéis, gente, eu já tinha antes. E eu comprei esses da EcoTools agora porque eu tinha que renovar mesmo os meus pincéis. E eu comprei o kitzinho da internet porque ele é vegano. Daí eu já ajudo também a empresas veganas, porque é o que eu gosto e é o que eu acredito. Acredito que hoje em dia não precisa mais a gente depender dos animais, nem para fazer pincéis, nem para testes, nem produtos que contêm ingrediente de origem animal, né? Por isso que tudo que eu tenho, que eu vou comprar hoje, eu compro de marcas veganas. Então eu sempre pesquiso bastante. E em questão das coisas que eu tinha, eu não botei nada fora. O que eu consegui usar, eu usei. O que venceu, aí sim eu descartei. E tudo que eu tô comprando agora são de marcas veganas. Certo? Me conta aí quais são os pincéis que tu tem, que tu gosta de usar, que eu vou ficar bem feliz de ver. Certo? Beijo, gurias!